Bom dia, a paz do Senhor a todos aqueles que estão sempre nos acompanhando. E nessa manhã nós queremos falar sobre esse tema aqui que Deus colocou no meu coração para falar para todos vocês. A gente não entende. É dentro dessa frase que hoje a mensagem, será transmitida para todos vocês. A gente não entende. Baseado no Evangelho de João, capítulo de número 13, versículo de número 7, nos diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes tu agora, mas o saberás depois. Esse versículo foi dito, pelo Senhor Jesus naquela ocasião em que ele lava os pés dos seus discípulos que se tornariam os seus futuros apóstolos. E o Pedro, ele questiona o motivo do mestre querer lavar-lhe os pés. Então nós vemos a sequência, o versículo, a resposta do que o Senhor Jesus, ele fala. Versículo de número 8, disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens partes comigo. E disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estás limpo, mas não todos. Olha que coisa tremenda. Essa foi a resposta do Mestre Jesus. Mas eu queria falar sobre essa grande verdade vivenciada por todos nós. E dentro da história, essa verdade ela permeou dentre anos, nos tempos bíblicos também, a gente vai acompanhar algumas coisas. A Bíblia está repleta de episódios que, na mente humana, tem dificuldade de processar. Dentro de um examinar, de um entender, de um compreender, o porquê, às vezes, a gente não entende. Por que isso? Por que aquilo? Por que Deus fica em silêncio? Por que Ele não age agora? Por que Ele espera para agir depois? Vamos entender bem isso essa manhã. Amém? Deus escolheu Abraão e quando Ele escolhe Abraão, Ele quer montar na vontade dEle uma grande nação. Só que a gente sabe da história. Deus escolheu Abraão e a mulher de Abraão, que era a Sarai, ela era uma mulher que não podia gerar. Ela é uma mulher estéril. Veja como a forma e a maneira de Deus ele escolher, ela é totalmente diferente do que nossos critérios para a escolha. Ora, você e eu não escolheríamos de forma nenhuma uma mulher que era estéril para gerar toda uma nação que seria representante de Deus na terra, como é o povo de Israel hoje, como nós conhecemos a história. E aí o Senhor, ele escolheu o caminho mais difícil, do que diz respeito à nossa mentalidade, o que a gente pode deduzir. Porque veja, Deus escolheu Abraão. Abraão era um camarada que vivia dentro de meio de um povo idólatra. Ele ouviu a voz de Deus. Ele saiu, obedeceu, porém sua mulher era infértil. E Deus teve que gerar um milagre, e fazer uma promessa para cumprir, para realizar o seu propósito e o seu projeto. Daí você tira porque a gente não entende. E nunca tente entender os caminhos de Deus, que eles são totalmente diferentes dos meus e dos teus caminhos. E o profeta também diz que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Então por aí a gente vai já entendendo que nós não pensamos como Deus pensa e nós não andamos nos caminhos que Deus anda.
Ele age totalmente diferente, de uma maneira misteriosa, porém tudo que ele faz dá certo, é perfeito, se encaixa milimetricamente, como um quebra-cabeça. Lembra? Quando a gente é criança, adolescente, com um quebra-cabeça, ele se monta e forma tudo, não é? Todo o projeto ou todo o desenho que está, não é, para ser feito. Então, vamos continuar, que essa mensagem é muito interessante nessa manhã e reflexiva para você, né, que vai nos acompanhar já de manhãzinha, vai sair com essa mensagem e vai sair pensando, né, refletindo. Veja só, a Bíblia vai falar que Deus, ele é diferente. A forma dos planos dele, por mais que nós sejamos espirituais, nós não vamos entender tudo o que Deus quer fazer. Apenas ele vai nos revelar as coisas que ele quiser nos revelar. E devido a tudo isso, a gente fica esperando na vontade de Deus, com paciência, com longanimidade, né? Vivendo, né, com fé, com esperança, esperando o seu agir e o seu trabalhar. Observe também na Bíblia Sagrada que lá na frente, no livro do Gênesis, também descreve outra situação que a gente fica analisando, e Deus, ele age de uma maneira que eu e você não agiria. Deus deixou José, o José lá, sim, o filho do patriarca, que ele fosse vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas e fosse parar na terra do Egito. Também deixou que ele fosse acusado pela mulher do Potifar de uma coisa que ele não cometeu, um atentado ao pudor e possivelmente um estupro, e ele não cometeu aquilo ali. E nós sabemos da história, porque a história descreve que o José era inocente e a mulher tramou todo aquele plano maligno. Ela se apaixonou por ele ou tinha desejos, né, errados na área sexual pelo José, por ele ser um jovem, bonito, inteligente, né, e um servo de Deus, como a gente sabe da história. E o José passou por toda aquela trama maligna e foi injustiçado, como nós sabemos, e foi parar dentro da cadeia, dentro da prisão. E aí a gente vai dizer que Deus, ele parece ter ficado em silêncio com José. Você imagina que tudo aquilo acontece, o Potifar coloca o José na cadeia, o José vai para a cadeia, chega na cadeia, está preso, já estava longe de casa, já tinha sido vendido, já estava vivendo numa nação que não era a sua, já vivia conhecendo gente que não era da sua família, da sua parentela, todo aquele cenário já difícil de aprendizado, de conquistar novos amigos, de tudo isso, né? E sem contar as injustiças. Parece que Deus não estava olhando para José. A gente fica sem entender. Parece que Deus está, né, em silêncio, castigando. Se fosse eu e você, a gente ficava angustiado, ficava aperreado, né? Dizia assim: Deus me abandonou, estou aqui nessa situação, meu Deus. A gente não entende. E é isso que eu queria passar para você nessa manhã. Que quantas vezes o Senhor quer que nós caminhamos em caminhos que a nossa mente não consegue entender que Deus está por trás, no controle de toda a nossa vida e sem perder a gente de vista. Era isso que acontecia nos bastidores na vida do José, como nós lemos a história de José, e a Bíblia diz assim: e o Senhor era com José. Foi com ele na casa de Potifar, e o Senhor também era com José dentro da prisão. Glória a Deus. Então você vai ver que nem porque o José foi injustiçado, e porque o José foi preso, e porque as pessoas pensou que o José, ele era uma pessoa errada, e o pessoal que trabalhava na casa do Potifar começou a falar mal de José, dizendo que o José, né, era uma pessoa que não tinha respeito pelo Potifar, porque provavelmente pode ter acreditado na mentira, né, causada, na calúnia causada pela mulher do Potifar. E você vê que todo aquele problema se desenrola, e imagina, na boca dos servos do Potifar, o José poderia estar sendo um criminoso.
Outros poderiam duvidar e dizer assim, mas José nunca fez uma coisa dessa natureza. E a gente está surpreso, né? Como é que poderia acontecer isso? E também, quem sabe, tinha gente sem entender por que estava acontecendo aquilo. Se José tem um caráter justo, né, e um ideal, né, e ele era um símbolo, né, de uma pessoa justa, por que José está passando por tudo aquilo? A gente não entende. Mas Deus estava o preparando dentro das dificuldades, dentro das mentiras, dentro das injustiças, dentro das calúnias, dentro de tudo aquilo que as pessoas tentavam manchar o caráter do José. Deus estava podando, zelando e afinando o instrumento por nome de José para ser um instrumento tocado a seu tempo. E aí eu abro um parênteses para dizer para você que é jovem, que me escuta, eu já fui jovem como você, e nós caminhamos de um caminho muito difícil. E ser um jovem hoje, em pleno século XXI, em 2025, diante de tanta situação, e tanta dificuldade, de tanto desafio para servir a Deus e viver uma vida de santidade, eu queria dizer que você não desanime diante das dificuldades e também não desanime diante dos seus erros e suas falhas. Como jovem, você vai errar muito para aprender muitas coisas na vida. Como jovem, você vai ter que ter experiências, e tem algumas experiências que elas vão partir de um erro seu, né? Eu tive experiências, eu acho que outras pessoas velhas podem dizer isso para você. A gente teve que errar para a gente aprender a fazer direito. A gente teve que falhar nesse quesito para a gente não julgar. Teve que acontecer essa situação que a gente não entendia a princípio, para depois a gente entender, para Deus explicar, para Deus nos dar um tanto de maturidade maior concernente a resolver problemas dessa natureza. E é isso aí que é muito importante eu e você entender, que quando nós passamos por momentos difíceis, momentos como esse que o José passou, esses momentos nos transmitem uma profunda experiência dentro de situações que vai nos levar a agir, tomar decisões sábias, mas muito sábias, né? Com muita cautela, com muito temor, com muito respeito a cada pessoa, a cada ser humano, principalmente quando se diz respeito à vida das pessoas, porque nós não podemos tomar decisões precipitadas com seu ninguém. Então, a gente não entende por que também o Mardoqueu, mudando a história, e lá para frente, lá para o livro de Esther, porque o Mardoqueu, quando livrou o rei Assuero das mãos de Bigtã e Teres, ele não recebeu honraria alguma no momento imediato, no momento daquele livramento que ele deu. Quando ele deu o livramento e que falou sobre a conspiração para matar a vida do rei Assuero. Porém, a história vai dizer que apenas o registro foi feito no livro das crônicas e o ato heróico do Mardoqueu ficou registrado e somente parou aí. Ora, se eu e você livrar o rei, automaticamente, naquele período, livrar o rei, alguém queria uma recompensa. A Bíblia não diz que houve recompensa para Mardoqueu. A Bíblia diz que não houve algum tipo de prêmio, alguma coisa que ele, né, pudesse se valer e Mardoqueu virou isso, alcançou isso. Talvez até ele tenha tido alguma coisa, né? Ninguém sabe, a Bíblia não detalha todos, né, todo o relato do que aconteceu. Apenas ela fala de uma forma muito resumida, né, da história e do livramento que ele faz ao rei Assuero. Porém, a história diz que ficou arquivado o ato heróico e o livramento que o Mardoqueu deu ao rei Assuero no livro das crônicas dos Medos e Persas, lá no reinado da Pérsia. Então, você vai ver que de imediato nada acontece. E aí a gente fica perguntando, por que não aconteceu agora? Por que não chegou a minha vez agora? Por que não foi eu? A gente fica perguntando, você não entende? E eu estou aqui hoje, nessa manhã, para explicar para você o porquê, para quê, e que Deus está no controle de tudo e vai chegar o momento certo e a hora certa de você. Vai chegar a sua vez, vai chegar a sua hora e está chegando o seu tempo e Deus está tratando com isso e no momento certo você vai entender. Era para isso, Senhor. Eu entendi.
Aramanara shuri mikandarase. Aleluia. Era para isso. Para isso que tu me provava. Para isso que tu me espremia tanto. Para isso que eu tive que ir para a fornalha. Era para isso. Tu poderia me livrar. Indo para outra história já, agora dentro do livro do Daniel. Tu poderia me livrar. O Sadraque, o Mesaque e Abdenego poderiam ser livres, amigos Daniel, da fornalha de fogo antes, na antecipação. Mas se Deus quer provar que Ele é mais poderoso do que a força do fogo, se Ele quer provar e se Ele quer permitir que você vá para a fornalha, e agora, por que questionar? Dentro da fornalha, tem alguém que não te abandona, aleluia. Dentro da fornalha, tem alguém que é o Criador do fogo. Dentro da fornalha, o poder de Deus apaga a força do fogo. Aleluia! Dentro da fornalha, você tem uma experiência de grandiosidade, de poder e de impossível e de sobrenatural na presença do meu e do teu Deus. Dentro da fornalha, você aprende o quanto Deus te ama. Dentro da fornalha, você entende que o fogo obedece às leis do Criador e às ordens dele, né? Dentro da fornalha, respeita. A presença do quarto homem é respeitada pelo poder do fogo. As cordas se queimam, porém o fogo não ataca nem os cabelos dos jovens, nem as roupas que eles vestiam, nem causa-lhe dano algum. Dentro da fornalha, você entende o quanto Deus é muito poderoso quando Ele quer causar e quando Ele quer aparecer, aleluia, para mostrar que Ele é comigo e contigo. Ah, se prepara, sai da frente, aleluia, quem estiver na frente, aleluia, porque vai ser, aleluia, eliminado, aleluia, não vai prosperar, aleluia. Eu queria dizer nesta manhã, aproveitando esse momento tão de euforia, né, e de poder desta palavra gloriosa e poderosa, não há cadeado que fique na frente de Deus. Não há porta de bronze, não há cadeias que prendam ungidos na terra. Não existe nada. Planos diabólicos caem por terra. Mentiras vão, aleluia, serem, aleluia, caídas por terras. Palavras mentirosas, projetos enganados, coisas, informações erradas que alguém transmite ao mim e ao teu respeito para querer manchar nossa condição, nossa conduta de homem de Deus. Isso aí cai por terra, não adianta não. Esse plano diabólico tá caindo, essa máscara tá caindo e tem gente ficando envergonhada. Tem muita gente ficando envergonhada esses dias. Eu queria dizer para você que tá ouvindo, tem muita gente ficando envergonhada, que causou, que fez aquele plano diabólico terrível para destruir a minha e a tua vida. Queria dizer para você que nada disso adianta, isso aí não vai ao chão, isso aí vai diluir-se, porque coisas mentirosas não prosperam. Informações que não conferem com o meu e o teu caráter, elas não subsistem. O tempo passa e aquele que nos observa começa a concluir que nós temos alguma coisa que alguém esqueceu de falar. Aleluia! Esse é o problema das mentiras, esse é o problema de fazer uma reunião secreta e querer descartar alguém, eliminar alguém. E às vezes nós somos surpreendidos pelo Senhor. Quantas vezes eu vejo o Senhor falar comigo, dizendo assim, tem alguém falando alguma coisa que não está conferindo sobre a sua vida. E eu fico analisando, meu Deus, e obrigado, Senhor. Agradeço ao Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus que sempre tem cuidado de mim. E fico orando, né? A gente fica orando. Não adianta a gente bater boca com gente que não entende o projeto de Deus na nossa vida. Não adianta. Não bata a boca com ninguém. Não fica bravo. Não vai discutir, não. Vai orar. Glória a Deus. Vai entregar na mão de Deus. O Senhor dá um nó na cabeça de todo mundo.
né? No final alguém diz assim, por onde foi que ele passou? É dizer assim, passou pela brecha ou pelo caminho que eu abro, porque eu sou poderoso, meu filho, aleluia. E se eu quero fazer isso, não tem caminho, se tu não deixa a ponte para ele fazer, eu crio ponte, eu faço o elevador, eu crio prédio, eu faço, aleluia, glória a Deus, eu faço um viaduto, eu faço tudo, porque quando eu chamo alguém, eu crio o caminho para que ele ande, aleluia, louvado seja Deus. E eu acredito que Deus está criando caminhos e pontes para você passar. Ninguém passa pela ponte que Deus cria para mim e para você passar. A ponte é só para nós passarmos, porque nós acreditamos no sobrenatural e no poder de Deus. E o sobrenatural não é para todo mundo, não. Tem que ter fé, tem que ser chamado, tem que ser escolhido, tem que entender a vontade de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida. E aí, eu queria dizer para você que tantas coisas na vida, tantas coisas e tantos caminhos e tantos porquês e tantos praquês na nossa história e nossa trajetória de vida. Você vê que tem lições na nossa vida que nós nunca aprendemos quando a gente é criança. E a gente até quer aprender, mas a gente só vai aprender quando a gente se torna jovem. Tem lições na vida da gente jovem que a gente quer aprender, que a gente tem a vontade de aprender. E a gente até se esforça de um jeito ou de outro, e leva um empurrão aqui, um empurrão ali, né? E atropela, e alguém nos atropela ali ou aqui, e alguém nos acotovela, né? E de cala a boca, fica quieto, faz silêncio, né? Não é a tua hora ainda não. E muitas vezes é verdade, e a gente só aprende quando a gente fica adulto. Então a maturidade ela é um processo, né? E tem muitas coisas que eu e você não vai entender na nossa vida. E eu vou dizer um negócio para você, vai ter momento que Deus vai fazer promessas tão grandes, mas tão grandes, cumprir na minha, na tua vida, que você vai dizer assim, meu Deus, não estou entendendo nada, é até aqui, eu nem sabia que era isso tudo, né? E a gente entende que o quanto o Senhor ele tem pensamentos benéficos para nós. Eu queria dizer para você que hoje não entende, talvez você viva uma realidade dentro da sua família, que a sua família não transmite amor para você. Tem tanta gente que vive essa realidade, essa dinâmica dentro da família que não vê amor entre os seus irmãos, entre os seus sanguíneos. Talvez você também viva uma dinâmica dentro da igreja onde você faz parte, que você consegue olhar e você vê mais pessoas lutando contra você do que mais pessoas lutando e ajudando você. Talvez você veja uma dinâmica que no seu trabalho físico, você trabalha na empresa, talvez você se ache que você é mais injustiçado do que todos da sua equipe. E agora, irmão João Paulo, o que é que eu faço? Você tem que se posicionar. Isso é uma coisa muito importante para quem sabe o que quer na vida e o que está fazendo e aonde vai chegar. E se Deus falou para você que você vai chegar, já está chegado, meu amigo. Talvez você não viva lá dentro do milagre agora, mas eu vou dizer uma coisa para você. Dentro de todos esses caminhos, todos esses embaraços e de todas essas ciladas e armadilhas, no final você vai chegar onde Deus diz que você vai chegar, porque fiel é aquele que te prometeu. Glória a Deus. Disso a Bíblia ela é muito verdadeira e sólida quando fala desse quesito de promessas de Deus. Deus se encarrega de levar aquele que recebe a promessa ao lugar da promessa. E esse Deus que conhece a nossa vida, antes dele fazer a promessa para nós, ele sabe para quem está fazendo a promessa. E aí eu queria abrir um parente para falar com pessoas que têm um chamado tão poderoso na parte de Deus e têm uma vocação no reino de Deus. Eu quero dizer para você que nada pode parar a tua marcha. Que pode 1000 cair do teu lado e 10.000 à tua direita. Que multidões e multidões podem levantar para dizer que não, para dizer que você não está apto, para dizer que não está pronto, para dizer que você não serve, para dizer que você não tem condição, mas eu vou dizer uma coisa aqui para você, para encerrar essa reflexão. Quem achava, se eu e você visse a vida e a biografia do Pedro, que foi chamado por Jesus, quem é de nós que escolheria o Pedro para ser o discípulo
e amanhã ser o apóstolo e duas das 3 colunas da igreja apostólica em Jerusalém. Ninguém escolheria Pedro, nem eu, nem você, nem nenhum intelectual, nem nenhum pastor, nem ninguém. Ninguém escolhia Pedro. Mas Jesus escolheu Pedro. E não adianta questionar. E quem sou eu para questionar? Porque Jesus escolheu Pedro, compulsivo, cheio de defeito, cheio de falha, queria falar na hora errada, arrumava confusão, queria cortar, queria brigar no dia que foram prender Jesus. Quem é que queria escolher Pedro? E aí eu vou dizer para você que Deus escolhe quem Ele quer, chama quem Ele quer. E aí eu vou até para um pouquinho pro vídeo. E eu e você não tem nada a ver com isso. E a gente não criteriza pessoas. Quem criteriza os servos de Deus e os homens de Deus para o ministério, para uma obra, seja qual for na igreja, quem critéria, que dá o critério, lá em cima, quem chama, está acima de mim, de você e dos pensamentos que eu e você criterizam uma pessoa aqui embaixo para ser alguma coisa. Você está totalmente enganado, rapaz. Você está totalmente confundido, né? Pare dessa besteira de querer você criterizar as pessoas. Você não criteriza ninguém. Ninguém criterizou você, ou talvez até criterizaram você. Mas quem escolheu você para você estar onde você está foi Deus, e fim de papo, e acabou. Você esqueceu disso? Você esqueceu disso? Eu acredito e eu creio. Talvez você não seria bom você esquecer disso. Eu estou falando também para pessoas que já tiveram promessas realizadas na vida. Então, hoje você exerce, e hoje você exerce seu ministério com excelência e sobre a bênção de Deus, porque Deus foi quem criterizou você. Talvez você diga assim: foi meu pastor. Foi nada. Teu pastor não te chamaria nunca. Essa é a resposta que eu tenho para lhe dar, né? Foi o meu presbítero. Ele não te separaria nunca. Ele não assinaria nenhuma ficha para você. Quem fez ele chamar você foi Deus. Deus vai lá e diz assim: fulano dá para trabalhar aqui. E às vezes a pessoa que está ali, que vai, você não sabe nem o processo de uma pessoa que vai fazer um critério sobre você e diz assim: tá, fulano, mas fulano tem um defeito, fulano é assim, senhor, tal, não sei o quê. E o Senhor diz assim a ele dá. Ele serve. Eu escolhi ele. Me obedeça, vá lá e faça. E aí a pessoa vai, e você que não sabe da história, você não sabe da relutância daquela pessoa com você, aí você diz assim: poxa, fulano gostava de mim, não sei o que e tal, aí cheguei, gostei. Foi nada disso. Primeiro, não é? Ele disse tantos nãos ao seu respeito que você nem acredita, você nem imagina. E depois no final o Senhor diz assim: é sim. Vá lá e faça. Eu estou mandando. Execute. Obedeça a voz do Espírito Santo que diz para você fazer isso. E aí o líder vai lá e diz assim: é verdade. É melhor obedecer o Espírito Santo. A gente não pode resistir a Deus. Então ele vai e faz. É mais ou menos assim. E aí tem gente que pensa que fica feliz da vida, não é, né? Abraça o líder como se... E claro, também existe aqueles momentos que o líder, né, vai... Você vai crescendo ao lado do líder também. Existe também essa grande realidade. E o líder, ele ganha estima, você ganha estima, um respeito pelo líder, em você ser uma pessoa tão obediente a ele e fazer conforme tudo aquilo que ele transmite para você. Claro que isso também é muito importante, a nossa obediência, a nossa sujeição, a nossa liderança, né? E ele vai dizer assim: fulano me é obediente, e eu peço para ele, ele faz, e eu digo para ele orar, ele vai orar, e eu digo para ele fazer isso aqui, ele faz. Então, assim, essa pessoa vai olhar para você e vai olhar para você com outros olhos, vai dizer assim: ele me é sujeito, ele me é obediente, né? E ele servirá, e ele obedecerá não só a mim, mas obedecerá aos outros líderes, né, pelos quais ele vai responder. E isso também é importante. Mas enfim, essa é a nossa reflexão dessa manhã. Não fique com medo, tire a ansiedade, tire a preocupação, não fique aflito, aflita,
Tem coisa que você e eu nunca vai entender, e tem coisa que nós vamos entender depois, como Jesus falou para Pedro: o que eu faço hoje, não sabes tu agora, entenderás depois. Bom dia, comunidade, que Deus abençoe, e eu espero que vocês gostem dessa mensagem maravilhosa. Eu acredito que o Senhor Jesus tem essa palavra, né, para o teu e o meu coração nessa manhã. Que Deus em Cristo abençoe. Obrigado pelos novos inscritos, por todos que estão chegando. Um alô especial, né, um carinho especial à comunidade que está centralizada dentro, né, dos territórios do Paiva, né? Um alô também especial para toda a comunidade aqui próxima à minha casa, o pessoal aqui de Jardim Novo Prazeres, né? A igreja que sirvo, né? Jardim 2, né? Nossos líderes, nosso evangelista, né? Enfim, a todos os meus irmãos, diáconos, presbíteros, auxiliares, meus amigos, né? Que trabalham no reino de Deus, e nós trabalhamos, né, na obra do Senhor com muita alegria. A todo o pessoal da escola dominical, né? Pessoal maravilhoso, aquele trabalho maravilhoso. Ontem nós estivemos na escola dominical, e sem dúvida é sempre bom estar na escola dominical, aprendendo um pouco mais aos pés do Mestre, por nome de Jesus. Ele sempre tem novas lições para nos ensinar. Nunca se esqueça disso.